Como consegue a burguesia superar as crises? Que é o caráter permanente da burguesia, é uma das características da burguesia e do sistema capitalista. É como um processo autofágico, né? De um verme que se satisfaz dele próprio, né? De uma autoalimentação. Então, a cada desgraça, a cada crise que acontece, a burguesia encontra os mecanismos para sair da crise dentro da própria crise. Portanto, ela vive da própria desgraça. Ou ela se aproveita das desgraças que quase sempre recai sobre o povo. Eu trouxe até esse livro aqui para mostrar para vocês, ó, lançado recentemente, não vou dizer o texto para não assustá-los. Naomi Klein é uma jovem muito competente, escreveu um livro chamado Monólogos, né? E agora ela vem com essa produção, chama-se A Doutrina do Choque, a ascensão do capitalismo de desastre, né? Que ela vai mostrando, ela pega Nova Orleans, ela pega o Iraque, ela pega alguns lugares em que a própria potência econômica se carrega de destruir, ou algum caos criado pela própria natureza, e que o capitalismo encontra maneira de lucrar com aquilo. Então o Marx vai perguntar isso, e eu não quero muito bem, vai seguir aqui e dar a resposta. Ele diz: por um lado, pela destruição forçada de grande quantidade de forças produtivas. Por outro, através da conquista de novos mercados e da exploração mais intensa de mercados antigos. Através de quê, portanto? Pergunta Marx. Da preparação de crises mais gerais e violentas e da limitação dos meios que contribuem para evitá-las. Então, a burguesia, ela cria crises para poder conquistar as armas que a levaram à morte. À medida que ele trabalha com uma contradição, isso levará inevitavelmente a uma contradição, e dessa contradição surgirá a perspectiva para um outro modo de produção. Ele vai dizer: a burguesia produziu também os homens que usaram essas armas, os trabalhadores modernos, os proletários. É claro que nós estamos nos referindo a uma época em que a tecnologia, o grau de desenvolvimento da indústria ainda era bem distante daquele que nós conhecemos hoje, que nós conhecemos no século XX. Era um momento em que, como consequência da necessidade de expansão do mercado livre, como eu falei antes, era preciso, ou seja, somente os braços humanos não eram suficientes. Então era preciso acelerar mais a produção, era preciso estender o braço dos indivíduos, né? Melhorar as ferramentas, e mais do que isso, acoplar as ferramentas às máquinas para que o gesto repetitivo pudesse acelerar a produção. Né? Então aí nós temos o quê? Temos o advento da indústria moderna, né? Que é aquele momento em que os operários vão entrar em luta, destruição de máquinas e tudo mais. Mas vai haver, no século XIX, de forma acelerada, um aumento crescente do número de trabalhadores, como condição do crescimento do comércio e como, consequentemente, também do crescimento da produção. Era preciso, se estava vendendo mais, encontrando novos mercados, era preciso ter mais produção, era preciso produzir mais rapidamente, era preciso ter mais ganho sobre isso, então mais trabalhadores, mais máquinas. Isso ao grau de exploração muito recente, porque se a tecnologia, naquele momento a tecnologia ela não evoluía tão rapidamente quanto hoje, o número de horas trabalhadas dos operários era muito intensa, então eram 16 horas por dia. E não só homens, mulheres, crianças, o Marx mais na frente vai fazer uma referência exatamente à exploração das crianças, as mulheres que trabalhavam até o último momento da gravidez,
né? Davam a luz e no dia seguinte tinha que voltar para poder continuar o trabalho do filho. Vocês podem ver isso muito bem no filme O Germinado. Tem um adjetivo do artigo Germinado, que é baseado no cérebro clássico de Emile Zola. Né? Assistam ao filme que vocês vão ver as condições em que vivem os trabalhadores. Então, essa condição de superexploração, né, é que o Marx vai identificar isso e dizer, olha, vai chegar um momento em que esses trabalhadores vão evidentemente se organizarem e vão se constituir um instrumento de destruição do modo de produção capitalista. Aí, é claro, há uma mudança muito grande na sociedade, um avanço da tecnologia leva a que muitas indústrias hoje tenham um número muito pequeno de trabalhadores, indústrias que tinham 20 mil trabalhadores, hoje tem 500, e produzem mais do que produziam antes, então esse é um avanço tecnológico, né? Mas esses trabalhadores vão ter que buscar novos tipos de trabalho, novos empregos vão surgir, e há também uma discussão sobre o caráter do proletariado nos dias de hoje. Mas naquela época, Marx e Engels identificavam o proletariado como o operário, aquele indivíduo que trabalhava diretamente na produção, né? e que, portanto, se despontava como uma futura classe revolucionária, que na medida em que ele adquirisse consciência de classe e se tornasse verdadeiramente uma classe revolucionária, né, faria a revolução. Né? Aí, Marx, essa parte que é importante dizer é um pouco por essa questão da época. Né? O Marx vai dizer, com o desenvolvimento da indústria, contudo, o proletariado não só se expande, mas se concentra em grandes massas. Os interesses e as situações de vida do interior do proletariado igualam-se cada vez mais, na medida que a maquinaria elimina as diferenças do trabalho e os salários são reduzidos aos mesmos níveis em quase todo lugar. Então, quando veio as vendas das máquinas, nós podemos fazer um contraponto também com o final da década de 80, na década de 90, quando essas transformações tecnológicas vão estagnar também os salários. Mas o que estagnar salários vai fazer com que os salários caiam. Né? Então, os trabalhadores lutam mais para manter o emprego e para melhorar o salário. Né? É consequência exatamente das transformações tecnológicas, que requer menos trabalhadores nas empresas, nas fábricas e mais tecnologia. Então, o aperfeiçoamento incessante e acelerado da maquinaria vai tornando sua existência cada vez mais insegura. De tempos em tempos, os trabalhadores saem vitoriosos. Mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado das lutas não é o sucesso imediato, mas a união crescente. O que o Marx vai apontando no manifesto? O Marx vai apontando que, primeiro, ele destaca o caráter revolucionário que vai surgindo no próprio proletariado. Mas que não basta a ele lutar por vitórias pontuais, porque elas passam e às vezes eles têm que lutar por outras conquistas. Então ele aponta a necessidade de lutar contra essa estrutura que a burguesia está lutando. Né? Então a perspectiva que eles dão ao manifesto é exatamente que, apesar da tendência a uma superexploração cada vez mais crescente sobre os operários, e o aumento da riqueza sobre esses trabalhadores, em cima desses trabalhadores, e a necessidade de que esses trabalhadores não lutem apenas por conquistas momentâneas, mas a